O Inter enfrentou o lanterna do Campeonato Brasileiro, que ainda não havia vencido uma partida em casa nesse campeonato, e conseguiu perder. Mesmo com um elenco muito superior, com investimento muito maior feito. Se nós pegarmos os dois jogos contra o Atlético Goianiense nesse Campeonato Brasileiro, o Inter fez 1 ponto de 6. Repito, mesmo com mais elenco, mesmo com todo o investimento feito. E o que me preocupa, torcedor colorado, é que o Inter não evolui. E tu pode dizer, não, mas o Inter venceu o Juventude. E eu inclusive falei por aqui, foi uma vitória do alívio, para dar uma respirada, uma vitória que o Internacional precisava. Mas está longe da gente dizer que o Inter jogou bem contra o Juventude, que o Inter foi muito superior à equipe de Caxias do Sul. Venceu, e o Inter vive um momento em que precisa vencer de qualquer maneira. O técnico Roger Machado deixou claro isso, que a bola tem queimado nos pés dos jogadores e que o Inter precisava vencer. Venceu contra o Juventude, mas hoje, novamente, um amontoado em campo. O Inter em uma desorganização. Um Inter que, repito, pegou o pior time do campeonato e não conseguiu se impor em nenhum momento. Nos tempos do Eduardo Cudê, ainda no ano passado e no Campeonato Gaúcho desse ano, a gente via um Inter mais organizado. Eu não estou dizendo aqui que o Cudê deveria ter ficado, que eu inclusive falei no dia da demissão dele, antes da demissão, que tinha encerrado o ciclo. E acontece. Mas a gente já viu neste ano um Inter atacando em blocos, um Inter conseguindo buscar o ataque que tantas vezes eu elogiei por aqui e que acabou se perdendo. E o Roger Machado chegou justamente para arrumar isso, para novamente fazer o Inter jogar bem. Só que nós vemos hoje é um Inter que joga à base do chuveirinho. Nós vimos no final do jogo de hoje um Inter só cruzando a bola de qualquer maneira dentro da área. Um time desesperado, que não consegue se impor contra o pior time do Campeonato Brasileiro. E sim, jogando fora de casa, eu entendo tudo, mas é um time que não tinha vencido em casa ainda nesse ano, aliás, nesse Campeonato Brasileiro, torcedor colorado. Não pode, é inaceitável. E o Roger tá tendo tudo que um treinador de futebol quer, que é a semana livre para treinar. Agora, tudo bem, não teve o jogo contra o Juventude, mas anteriormente teve, e o Inter não evolui. Se o Inter não melhorar consideravelmente, se o Inter não conseguir engatar uma sequência de bons jogos e principalmente de bons resultados, vou repetir o que eu já falei por aqui, e olha que eu demorei para aceitar isso. O Inter é forte candidato a cair. Porque o futebol apresentado pelo Internacional neste momento é um futebol de time que vai brigar para não cair. E antes que tu diga, tá fazendo terra arrasada, tá querendo crise, não é, olha o Inter em campo, torcedor. O Inter não evolui com Roger Machado. São poucas partidas, mas já era tempo de mostrar que poderia mais, que já deveria estar jogando mais, principalmente contra times tão frágeis como o Atlético Goianiense. Atuação assustadora do Internacional, que acredito que, a não ser que quem estava assistindo fosse torcedor do Atlético Goianiense ou do Internacional, de resto deve ter abandonado a partida. Um jogo ruim, entre aspas, coroado com uma cagada, com uma entregada do Thiago Maia. É assustador ver o Internacional jogar. E quando eu falo de desorganização, vou dar um exemplo. Entrou o Ricardo Matias, mais de 1,90 m. Teoricamente, embora ele goste de se movimentar, seria o cara, já que o Inter estava tentando muito o chuveirinho, estava cruzando demais, para ficar ali na área junto com o Alário, para tentar aproveitar esses cruzamentos. Nós vimos o Ricardo Matias com 1,95 m entrando de ponta. O Ricardo Matias, que deveria ter entrado como opção para ficar dentro da área e receber a última bola, entrando como ponta, ele sendo responsável pelos cruzamentos. Um time completamente desorganizado. E também fica aqui uma cobrança para a direção do Internacional. Nós estamos no dia 18 de agosto de 2024 e o Inter não tem um lateral direito. Um time de Série A, com o investimento que fez no início do ano. É inaceitável. Independente, se for qualquer outro time de Série A, não pode estar no mês de agosto, já na segunda quinzena de agosto, e não ter um lateral direito de ofício. Isso é uma zona, isso é uma bagunça. Ter que improvisar Igor Gomes ou Bruno Gomes na lateral, porque não tem. Perdeu o Gumalo e agora vendeu o Bustos. E aí, como é que fica? É inaceitável, tá tudo errado, torcedor. O Inter hoje é uma bagunça dentro e fora de campo.
E eu demorei, repito, para aceitar essa realidade. Mas hoje o futebol do Internacional é um futebol de time que vai cair. Então precisa melhorar muito. E eu fui contrário à contratação do Roger, todo mundo sabe, falei por aqui, mas quando o Roger foi contratado eu disse o quê? Que bom, era hora de apoiar, e eu pedi o apoio do torcedor que me acompanha. Vamos apoiar porque ele agora é treinador do Internacional, que dê certo. Só que o Inter não evolui. O Inter segue uma bagunça. Igual ou pior aos últimos dias do técnico Eduardo Cudê. Detalhe, o Cudê ainda estava pegando aquele time voltando de enchente, com diversos jogos em meio de semana, enfim, toda aquela situação, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, não é desculpa, deveria jogar mais, como falei por aqui, mas ainda tinha essa situação. O Roger, graças à incompetência do Internacional, tá tendo a semana cheia, semana livre para treinar, porque o Inter tá eliminado de tudo, precocemente eliminado de tudo. Então a única luta é no Campeonato Brasileiro, que obviamente não luta por título, mas luta pela dignidade, para acabar o ano com um mínimo de dignidade. Mas o Internacional não tá conseguindo. É um amontoado. É uma bagunça. E todo mundo tem culpa. Eu entendo quem culpa o presidente Alessandro Barcelos, ele tem culpa nessa situação, por exemplo, de o Inter não ter o lateral direito na segunda quinzena de agosto, mas também é importante ressaltar. Dirigente, seja Barcelos, fosse o Magrão que saiu agora, seja o Bisol que entrou agora, dirigente não entra em campo, dirigente não chuta a bola. Dirigente não dá treino durante a semana. Óbvio, tem responsabilidade para contratar e cobrar, como já falei tantas vezes por aqui. Mas quem está lá dentro do campo precisa atuar bem. E quem está comandando diariamente, lidando com os jogadores, dando treinos, tem que saber organizar o time. O Inter é um time desorganizado e pela amostragem do técnico Roger Machado até o momento, não me dá esperança de dias melhores. Mas embora não me dê esperança, é obrigatório que tenha dias melhores. O Inter não pode chegar numa reta de Campeonato Brasileiro com o investimento que fez, com a expectativa não cumprida que o torcedor teve no início do ano, brigando para não cair para uma Série B. O futebol do Inter é preocupante e a pressão tá chegando. Tá chegando cada vez mais e o torcedor tá cada vez mais impaciente. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero o teu comentário por aqui. O que tu tem achado das atuações do Internacional? Te dá esperança de dias melhores? Tu confia no trabalho do Roger ou tu, assim como eu, tá preocupado? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, por favor, não bobeia e te inscreve. Me dá essa mão, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!